Vai para Cuba! É o que falam para quem ousa questionar a brutalidade do bloqueio dos Estados Unidos. Pois bem, o Brasil de fato foi checar essas informações pessoalmente em Cuba e te conta a realidade. A verdade é que o bloqueio contra a ilha, que Washington prefere chamar de embargo, é a política de guerra mais extensa da história moderna. Por décadas, a principal potência econômica e militar do mundo manteve uma estratégia clara de sufocamento da economia cubana. Mas o que é esse bloqueio? Por que ele surgiu e como ele afeta a vida dos cubanos? Vem que o BDF explica. As chamadas sanções que fazem parte do bloqueio são medidas unilaterais que impedem Cuba de fazer comércio ou acessar o sistema financeiro normalmente. Isso acontece porque os Estados Unidos proíbem suas empresas de negociarem com Cuba e estabelecem medidas que também dificultam outros países a fazerem comércio com a ilha. Por exemplo, Washington sanciona qualquer empresa que venda a Cuba produtos que contenham até 10% de materiais fabricados nos Estados Unidos. Da mesma forma, qualquer navio que atracar em um porto cubano não pode entrar nos Estados Unidos por meses. Além disso, o bloqueio proíbe Cuba de usar o dólar estadunidense em transações internacionais. E isso faz com que as operações financeiras se tornem mais difíceis para a ilha, já que muitos bancos, por medo de sofrerem as sanções, se recusam a processar as transações de Cuba. Com isso, o país fica impedido de usar livremente os seus próprios recursos e se vê obrigado a buscar alternativas para solucionar as necessidades materiais da sua população. Para entender as motivações do bloqueio, é preciso fazer um resgate histórico. Em 1959, a Revolução Cubana derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, que mantinha laços estreitos com os Estados Unidos. Assim começou um longo período de tensão entre os países, já que o governo estadunidense considerava Cuba praticamente como um de seus domínios. Naquela época, a economia cubana era quase toda controlada pelos Estados Unidos. Menos de 10% dos donos das terras detinham mais de 73% delas. Em contrapartida, os pequenos agricultores viviam sob ameaça de despejo, pagando altos aluguéis. Isso explica porque uma das primeiras ações do governo revolucionário foi iniciar uma ampla reforma agrária, que distribuiu terras entre os camponeses. A medida teve forte rejeição dos Estados Unidos, que estavam acostumados com governos cubanos servis. Já em 1960, o Departamento de Estado dos Estados Unidos implementou medidas restritivas contra Cuba, incluindo a redução da cota de açúcar importado por Washington. Mas isso só fez com que a Revolução Cubana se radicalizasse cada vez mais. Ainda em 1960, o diplomata estadunidense Lester Mallory definiu em um documento secreto a estratégia dos Estados Unidos em relação a Cuba. O texto dizia: a maioria dos cubanos apoia Castro. A única maneira de diminuir o seu apoio é por meio da insatisfação, um curso de ação que fará o maior progresso possível para privar Cuba de dinheiro e suprimentos, provocar fome, desespero e a derrubada do governo. Na mesma época, os Estados Unidos, sob o comando da CIA, decidem organizar uma força de exilados cubanos para derrubar o governo revolucionário. Mas isso não deu certo. As milícias populares de Cuba repeliram a invasão, marcando assim a primeira derrota militar dos Estados Unidos na região, num episódio que passaria para a história como a invasão da Baía dos Porcos, ou melhor dizendo, a Batalha de Playa Girón. Após o fracasso em destruir a revolução por meios militares, o bloqueio foi finalmente formalizado em 1962, quando o então presidente John Kennedy proibiu quase todo o comércio entre os dois países. Desde então, essa política foi mantida por diferentes governos. Anualmente, Cuba apresenta na ONU um projeto de resolução para condenar o bloqueio. A iniciativa é apoiada por uma maioria esmagadora de nações, com exceção de Israel e, claro, dos Estados Unidos. O apoio da comunidade internacional se baseia no argumento de que não há justificativa legal ou moral para a agressividade de Washington. Na última Assembleia Geral da ONU, em 2024, 187 países votaram contra o bloqueio, enquanto a principal potência imperialista mantém sua política de guerra. No fim, a maioria das nações concorda que o bloqueio é um instrumento de guerra contra o povo cubano e que essa política imperialista já passou da hora de terminar.
O Brasil de Fato é um dos únicos veículos brasileiros a pautar o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, com compromisso ético, responsabilidade e, principalmente, ouvindo quem é mais afetado, os cubanos. Não só fomos como estamos em Cuba, com o nosso correspondente, que traz a realidade da população da ilha em nossas reportagens. Dito isso, não temos medo de nos posicionar e repudiar as sanções, chamadas eufemisticamente de embargo. Por isso, se você gosta do nosso jornalismo, apoie o Brasil de Fato. Não deixe que as empresas bilionárias controlem a informação. Até o próximo vídeo.